Nós vamos dar continuidade agora a nosso workshop. Vamos iniciar o painel Pensamento de Sistemas para Combater Problemas Perversos. É um prazer para mim apresentar o Dr. Gerald Midgley, professor do Centro de Estudos de Sistemas da University of Hull. Vou fazer uma apresentação breve do professor. Eu peço desculpas, o áudio da oradora não está sem qualidade. Um momento, por favor. In the Institute for Environmental Science and Research, New Zealand. He has written over 300 papers, and we read some of them, very interesting, and edited 11 books for academics and practitioners on system thinking and community operational research. He has involved in a wide variety of public sector, community development, health service, technology for science, and resource management projects. So it's wonderful to hear your Eu peço desculpas, mas não foi possível fazer a tradução dessa apresentação devido à qualidade do áudio original, que não está muito boa para a tradução simultânea. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou passar agora a compartilhar a tela. Muito bem. Eu gostaria de começar agradecendo aos senhores pelo convite. É ótimo poder estar também entre velhos amigos, mas uma pena que este ano não tenha sido possível vir ao Brasil. Quando eu conversei com o Marcos sobre o que eu iria apresentar, nós trocamos um pouco nossas ideias e concordamos em relação a um assunto a ser abordado amanhã. Mas nesse processo, ele disse, eu gostaria muito que você falasse alguma coisa que pudesse introduzir a questão do pensamento de sistemas. Eu falei, mas aí não tem muita relação. E o Marcos falou, não tem problema nenhum, a gente vai fazer as interfaces e ligações. Então, eu vou falar e dar essa introdução para o pensamento de sistemas, para a resolução de problemas. Vamos começar, então, falando sobre problemas perversos. Esse termo em inglês, wicked problems, problemas perversos, já foi cunhado desde a década de 60. Geralmente se usa em círculos mais de políticas, quando é muito complexo, geralmente um ambiente caracterizado por conflito quase insolúvel. É o tipo de problema com que nós temos que lidar. Então, geralmente, é o pensamento de sistemas que vai nos ajudar nisso. Então, a pergunta seguinte será, mas o que é pensamento de sistemas? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, e depois eu vou falar sobre diferentes abordagens de sistemas, com finalidades diferentes, e exemplos práticos diferentes. Exemplos esses que foram retirados dos meus próprios projetos, tanto no Reino Unido quanto na Nova Zelândia. Depois eu vou terminar com os principais princípios para a prática flexível para esses sistemas. Eu devo começar já com um alerta. Isto já existe há muitos anos e vem sendo aplicado a todo tipo de área. Psicologia, gestão, família. E é impossível falar sobre sequer uma fração disso, mas eu vou falar mais de áreas de aplicação em gestão de
políticas. Em 2017, a OMS e a OCDE e as Nações Unidas clamaram por uma abordagem sistêmica para justamente tratar dos objetivos sustentáveis. Tudo isso trouxe uma aproximação e bastante atenção ao pensamento de sistemas, e agora é um interesse crescente nos governos, nas indústrias e nas ONGs igualmente, em relação a esse conceito. Vamos falar então sobre problemas perversos. Essa expressão foi sugerida pela primeira vez por West Churchman, um pensador, e depois foi retomado por Weber, que ainda usa de forma muito ampla. Então, algumas características dos problemas perversos são essas: questões altamente interligadas, envolvendo vários órgãos ou agências, visões diferentes sobre o problema, conflito em relação ao que seria um resultado decente ou aceitável e como alcançar esses resultados, incerteza e ceticismo em relação à possibilidade de mudança. Muita gente falou sobre como gerir o problema e não não, na verdade, resolvê-lo. Se isto é, portanto, ou se isto for um problema perverso, e alguns governos estão diante de muitos desses problemas perversos, nós todos estamos agora bem no meio de um desses com a pandemia, como é que um pensamento consistente pode ajudar nisto? Para responder a essa pergunta, eu gostaria de passar um tempo respondendo um pouquinho a perguntas relativas ao que seja um sistema. Esse termo, pensamento sistêmico, pode ser decomposto em duas partes. Vamos ver pensamento por um lado e sistema. Vamos ver pensamento. Pensamento significa usar a linguagem é compartilhada socialmente, ou seja, diálogo. Então, essa ideia do pensamento que eu gostaria de usar aqui é uma ideia mais ampla, não apenas o que acontece na sua cabeça, mas também o que acontece em discussões e conversas entre pessoas. Ou seja, pensamento para o pessoal e para o coletivo. Isso é muito importante porque, geralmente, as abordagens múltiplas realmente acolhem bem participações coletivas. E quanto ao outro lado, sistema, uma compreensão de sistema básica é essa aqui. Deem uma olhada aqui nesse diagrama. Aqui, esses limites que eu estou apontando aqui são os limites de um sistema. Dentro desse sistema, várias partes, partes que têm a ver com relacionamentos. Aqui nós já temos três ideias do pensamento sistêmico. Uma ideia é a de que esses sistemas têm fronteiras, você pode fazer a distinção entre o que está dentro e o que está fora. Esse sistema também partes coerentes com um todo, e essas partes estão interrelacionadas. E o próprio sistema tem suas relações com outros sistemas fora dele. Uma das coisas principais em termos a sistemas é que eles sempre são vistos a partir de uma perspectiva. É por isso que eu coloquei aqui essa moça do lado esquerdo examinando esse sistema. Observem que essa mesma imagem está dentro desse sistema aqui, bem no meio, porque assim que você começa a ter um engajamento com qualquer sistema, qualquer organização social, o que seja, você faz parte daquele sistema. Se for um problema perverso, você faz parte daquele problema perverso. Assim, a sua situação não é neutra. Você tem uma perspectiva e você não consegue ter uma ideia totalmente neutra a respeito daquele sistema.
Quando eu penso a respeito da grande variedade de trabalho em torno do pensamento sistêmico, eu preciso de uma espécie de estrutura para poder pensá-lo. Na década de 80, eu tive uma coincidência. Me mandaram um trabalho, foi o Derek Cabrera, que hoje é um colega, que me mandou um artigo que falava da forma sobre como o pensamento sistêmico se tornou muito complexo, com muitas metodologias, cada qual com a sua linguagem, tudo se tornou complexo demais para a compreensão. Era preciso reduzir isso a ideias básicas e simples, muito embora fossem ideias poderosas. E ele falou sobre a forma como nós podemos pensar em termos de habilidades de pensamento sistêmico. Aqui estão as quatro habilidades ou competências. Ele falou das fronteiras ou limites, ou seja, o que é que você está examinando e o que você está excluindo deste exame. Relacionamentos, como é que aquilo se interrelaciona com outras coisas. A própria ideia do sistema, a ideia de que o sistema é feito de partes, partes em relação com que constituem o sistema, o que significa que o sistema tem propriedades que só pode, se você atribuir apenas ao todo, ou seja, você só pode atribuir ao todo e não a partes daquele sistema. Se você pensar sobre os próprios pensamentos que estão se passando na sua cabeça agora, você não pode dizer que esses pensamentos podem acontecer sem o seu corpo. É um sistema como um todo. E aí há a questão da perspectiva também, a exploração de diferentes perspectivas, porque nenhum sistema pode ser visto de uma forma absolutamente objetiva. O participante dentro daquele sistema sempre assumirá uma perspectiva. Assim, a partir dessa noção do próprio sistema, nós temos já quatro aptidões ou competências de pensamento, em termos de limites, relacionamentos, sistema e perspectivas diferentes. E o que essas quatro aptidões ou competências nos ajudam a fazer? Nos ajudam a pensar de forma mais crítica em termos da situação do problema. E há duas formas de pensar de forma crítica. Primeiramente, isto irá trazer uma tensão entre esses quatro aspectos do sistema, quando, na verdade, inicialmente, nós talvez só tivéssemos consciência de um deles. Por exemplo, a gente pode estar muito focado nos relacionamentos, mapeando-os, esquecendo a questão da perspectiva, esquecendo que alguns relacionamentos são complexos a partir de uma perspectiva, mas são muito simples de uma outra perspectiva. Assim, isso traz uma tensão que nos mostra que há outras formas de olhar aquele sistema. Você pode olhar para ele a partir dos seus limites, das suas fronteiras, seus relacionamentos, os próprios sistemas dentro dele. Mas há ainda uma, uma outra ideia para esse pensamento crítico, é que você sempre pode buscar alternativas. Vamos ver esse exemplo aqui dos limites ou fronteiras. Vamos dizer que para entrar no exame de uma floresta tropical, um país quer examinar sua floresta tropical e quer maximizar sua produção, etc. Você vai focar isso dessa perspectiva apenas, da produtividade, mas há também a questão ambiental. Você pode ver também que naquele mapeamento, os diferentes relacionamentos também podem ter importância, as diferentes perspectivas também podem ter importância. Então, você adquire, assim, um pensamento crítico em relação a sistemas.
O trabalho inicial de Derek Cabrera falava o seguinte: vamos deixar de lado toda essa linguagem metodológica, porque é tudo muito confuso, essas muitas metodologias. Vamos chegar a essa compreensão básica, que na realidade é muito flexível, porque você pode fazer uma combinação dessas competências ou aptidões de forma infinita. E é verdade, você pode fazer essa combinação de formas infinitas, o que ajuda muito. Mas eu, quando vi isso, também percebi que ajuda a dar sentido àquilo que as diferentes metodologias fazem. Portanto, ao invés de deixar de lado as metodologias, o que nós podemos fazer é começar a entender como se usa esses diferentes sistemas. Ou seja, através dessas 4 aptidões. Não é apenas dizer que há uma metodologia para relacionamentos ou uma metodologia para fronteiras ou limites, não é assim. Mas cada uma das metodologias tende a priorizar uma aptidão sobre as outras. Existe uma aptidão dominante. Através disso, é possível compreender que metodologias podem nos ajudar nesse processo. Depois que eu tive essa ideia, eu me reuni com o Cabrera e nós estamos escrevendo um livro sobre isso. Vou dar uma pequena amostra desse livro que ainda vai sair. Então, há várias ênfases diferentes aqui em termos de abordagens. Há abordagens para o que é explorado e o que é marginalizado, em termos de fronteiras e limites. Também há uma abordagem para a compreensão da causalidade, de feedback. Aí você pode começar a antecipar consequências possíveis e intervenções. Há abordagens ainda para o desenvolvimento de organizações viáveis e altamente reativas, e isso em níveis múltiplos, local, global, e há abordagens para entender conflito, ajudar a desenvolver uma compreensão melhor, mais neutra entre as partes, e também ajudar a chegar a uma solução. Há literalmente centenas de metodologias, mas eu vou lhes dar apenas um exemplo de cada uma dessas categorias, que vai lhes dar um, uh, uma ideia e até para ter uma ideia mais aprofundada, é possível depois dar uma olhada nessas teorias do livro. Vamos dar uma olhada aqui nessa ideia de limites. Para falar sobre isso, eu vou fazer uma coisa um pouco difícil, que é comprimir 50 anos de conceitos sobre limites e fronteiras para isso. Por favor, compreendam que isso é bem elementar, bem básico. E eu vou introduzir essa linguagem de modelagem visual. Essa elipse aqui representa o limite. Isso significa as visões que estão sendo incluídas e as partes que estão sendo incluídas e excluídas. Isso ajuda a determinar os valores e finalidades nesta situação. É o que representa esse pico aqui, que é o julgamento de valor. Quando você fala, por exemplo, de avaliação de empreendedorismo de uma universidade, essa noção de valor existe, está ali presente. No caso, eu não estou falando de bondade ou clemência, valores no sentido daquilo que importa para as pessoas. Assim, inevitavelmente, nos ajudar a explorar esses valores também nos ajuda a estabelecer os limites em determinadas situações, ou seja,
que atores devem ser incluídos e o que questões devem ser incluídas. Churchill foi uma das primeiras pessoas a pensarem nesses termos, termos de limites, fronteiras, o que está dentro do sistema, o que está fora. Por exemplo, a pele do meu corpo é uma fronteira. Churchill dizia: nós temos que pensar conceitualmente sobre o que está dentro e o que está fora. E ele falava de uma abordagem ética como expandindo essas fronteiras tanto quanto possível, mas sem comprometer a análise através de um excesso de conclusão. Então, ele falava que a posição mais ética era a mais ampla possível, e ele falava da exploração desses valores como uma forma de compreensão dos limites físicos. Isto se deu nos anos 60, 70. Nos anos 80, um aluno, Warwick, pegou essa ideia e disse: mas não é tão fácil assim para compreender os limites. Na prática, havia todo tipo de limitação prática nessa expansão de conceito. Se nós formos pensar de forma geral sobre sistemas, uma das premissas que a abordagem sistêmica tem é a seguinte: no mundo, tudo está direto e diretamente ligado a todo o resto. Então, quando você estiver fazendo essa questão de limites, você iria caminhar indefinidamente, e isso seria impossível, não seria prático. Então, existe aí uma pergunta diferente que deve ser levantada, ou seja, como é que você vai justificar essa definição de fronteira? E ele deu uma resposta a isso, a resposta dele é bem filosófica. Eu não sei se vocês querem ouvir essa explicação filosófica, eu vou dar apenas uma versão abreviada, porque ela é importante. Então, ele disse, Ulrich, que uma vez que nós usamos a linguagem para termos qualquer tipo de justificação racional, e a linguagem é socialmente compartilhada entre as pessoas, você tem então que olhar as pessoas que estão envolvidas e afetadas por aquela situação que você está examinando. E o que isso significa? Que se alguma coisa é justificável se tiver sido acordada através de diálogo entre todas as partes. Ele disse: talvez você não consiga alcançar isso em todas as situações, mas pelo menos você pode justificar quando você tem que encerrar o debate. E pelo menos é possível pretender uma participação maior possível. Uma outra ideia que foi discutida foi como todo julgamento de limite é limitado, enfim. Se formos parciais, seremos parciais em dois sentidos. Em um sentido é que não podemos ser abrangentes e parciais no sentido daquilo que o que observamos é informado por nossos valores, determinado por nossos valores. E por termos que explorar esses limites em termos práticos, ele desenvolveu uma ferramenta que faz algumas perguntas: o que é o sistema atualmente e o que deveria ser. E eu abreviei aqui nesse slide. Há 4 categorias de questionamentos. Questões relativas à motivação. Quem deve se beneficiar? E qual deve ser a finalidade? Quanto a controle, quem deve tomar as decisões e qual tipo de controle que esses decisores devem ter, e o conhecimento técnico especializado, quem deve estar envolvido. Então, por exemplo, projetos em prisões, será que a experiência daquele detento conta como conhecimento especializado? E a legitimidade, quem deve
Quem pode ser afetado, mas não está envolvido? E será que deveria estar envolvido? Será que os valores, será que aquele detento pode escolher estar fora? Talvez não, dependendo dos crimes que cometeu. Enfim, é possível se usar essas questões de duas maneiras. Podemos assegurar um acordo emergente sobre limites, finalidades e principalmente governos, mas se um tomador de decisão não quer ouvir, grupos cidadãos podem usar essas questões para começar a construir, a criar um argumento para defender seus próprios interesses. Então, pode desencadear diálogo quando esse diálogo está sendo interrompido por tomadores de decisão que não querem ouvir ou não querem participar. Então, eu fiz uma avaliação no início dos anos 90 de um dos primeiros projetos, a diversão da custódia para aqueles detentos com problemas de saúde mental. Então, um serviço foi criado para tentar encontrar aqueles detentos com problemas de saúde mental e lhes proporcionar tratamento. Houve dois grupos de pessoas que não estavam recebendo. Pessoas que tinham cometido crimes graves, que não havia nenhuma instalação para o tratamento de doença mental para aqueles detentos que tinham cometido crimes graves. E outra categoria eram aqueles que não respondiam a tratamento farmacológico. Não, essas pessoas também acabaram ficando nas prisões. Será que poderíamos reidealizar, reprojetar esses sistemas para poder prevenir que esse problema surgisse, que as pessoas nem precisassem desse serviço, que talvez por terem algum problema de saúde mental, não cometessem certos crimes para não acabarem lá na prisão. Então, como deveria ser esse sistema? E também usando os princípios de design, deveriam ser viáveis tecnologicamente, tinha que ser viável o projeto e também teria que poder ser adaptado também, para não criar problemas no longo prazo. Através desse processo, trabalhamos com pessoas com doença mental e que havia estado, que tinham sido detentos, demonstrando que tipo de serviço era necessário para lidar com os problemas. E o Ministério do Interior de lá, que faz a supervisão da justiça criminal, ou penal, chegou e deu esse parecer de que esse sistema deveria ser mais usado. Eu vou voltar um pouco a esse diagrama. Vocês se lembram do que eu falei? Esses limites e quem é incluído, que questões são incluídas, as principais partes interessadas. Podemos usar essa forma de diagramação para representar uma marginalização, processo de marginalização. Esse diagrama parece um tanto quanto complicado, mas eu vou explicar. Aqui temos um julgamento, um limite primário e mais restrito e um mais amplo. Digamos que esse mais estreito é feito por uma organização que cuida do bem-estar dos seus funcionários, tem uma gestão de recursos humanos, e, enfim, mas não estão interessados em pessoas desempregadas ali no local. Pode haver um segundo limite de julgamento que, de fato, acredita que aquela organização deve algo
à comunidade e deveriam estar empregando mais pessoas que se encontram desempregadas. E nessa situação há dois limites, um em volta da organização e o outro mais amplo em volta da comunidade. E as marginalizadas nessa situação são os desempregados e a questão do desemprego em si. Enfim, há dois valores aqui. Temos que cuidar dos nossos funcionários e também cuidar da comunidade como um todo. E o que acontece quando existe esse tipo de conflito? O que acontece é que começa a haver uma imposição de um julgamento muito forte, de julgar valores. E eu chamo que as pessoas tornam assim profano, sagrados, entendeu? Então não tem, são desvalorizados. Isso é possível ser visto quando você conversa com as pessoas na organização, porque elas começam a falar: por que a gente vai pagar impostos para pessoas desempregadas? São uns sem valor, uns preguiçosos que não fazem nada. E, por outro lado, você tem os grupos que fazem campanha. Se pudermos aproveitar toda a energia e o trabalho dos desempregados, se tivermos essa vanguarda de um novo movimento político, essas duas interpretações do que é marginalizado entram em conflito. Um se torna dominante sobre o outro através de rituais e instituições. Então, uma das coisas que observamos com relação ao desemprego é um ritual no qual as pessoas têm que assinar um cadastro dizendo que está disponível para trabalho, e se você já esteve desempregado, você sabe que é um ritual de humilhação. Você enfrenta filas longas de pessoas desempregadas e você está dizendo para o sistema que é o profano dos desempregados que é o aspecto que domina ali. É por isso que lidar com essa marginalização é tão importante, porque quando as pessoas são marginalizadas de forma negativa, pode ser muito prejudicial, não apenas para a pessoa, a autoestima da pessoa, mas também para a sua situação naquela sociedade. Outro exemplo. Eu participei de um projeto no final dos anos 90, no qual trabalhamos com crianças ou jovens vivendo em situação de rua. E o objeto era criar novos serviços para tirá-los da rua. E jovens ou crianças vivendo em situação de rua, estávamos fazendo isso em Manchester, havia cerca de 2.000 crianças. Essas crianças são marginalizadas por terem menos de 16 anos, são vistas como menos racionais, sem competência para tomar decisões como um adulto. Se estiverem nas ruas, acabam se envolvendo em alguns crimes, tráfico de droga ou alguma coisa para poder ganhar um dinheirinho e assim sobreviver nas ruas. Então, como é lidar com essa marginalização? Para termos certeza de não simplesmente reproduzir essa marginalização ao criarmos novos serviços. A primeira coisa que fizemos foi que engajamos esses jovens. Nós saímos para as ruas, entrevistando esses jovens, e fizemos isso durante 3 meses, antes de conversar com algum profissional sobre como esse serviço deveria ser projetado. Nós comunicávamos e transmitíamos as palavras dos jovens, não somente o nosso discurso. Isso é importante, porque todas as agências tinham o poder de virar o rosto e falar: não, isso não tem nada a ver com a gente. Tínhamos que criar uma experiência emocional que vinha através do discurso do jovem para tornar impossível para aqueles agentes virarem as costas para esses jovens. Uma menina de 13 anos explicar como é se envolver na prostituição nas ruas aos 12 anos, realmente nenhum desses agentes conseguem virar as costas
e aí participam do projeto de serviços. Usamos os mesmos métodos com os jovens e com os profissionais, porque se tivéssemos feito algo doloroso com os jovens e depois tivéssemos planejado corretamente com essas agências, as instituições, eles poderiam dizer, o que eles fizeram foi muito bacana, os jovens fizeram muito bacana, mas não é um planejamento correto. E o resultado disso foi que os adultos, os profissionais, disseram que poderiam implementar praticamente tudo que os jovens tinham solicitado. E também nos asseguramos que as questões mais difíceis, como acusação de abuso por parte da polícia, abuso físico e verbal, foram também tratados. Então, nós aproximamos os policiais e mostramos aos policiais o discurso e as declarações dos jovens. O workshop nem precisou de facilitação. A polícia percebeu de imediato que havia esse problema e perceberam formas de lidarem com esse problema. Então, esse é um exemplo de como lidamos com marginalização. Conseguimos tornar o jovem no cerne, né, o fator central no projeto de um serviço. E com relação voltando às abordagens sistêmicas, o relacionamento, exemplo que eu vou listar, vem do campo da dinâmica sistêmica, que foi desenvolvido pelos anos 60 por Jay Forrester e foi mais desenvolvido mais recentemente. Quando você vê esse monte de linhazinhas e círculos aqui na tela, não se preocupem. O que é importante é modelar a causa. Cada uma dessas bolhas é algo que pode ser quantificado, um ativo, digamos. E cada seta representa uma influência. Então, quando uma ação aumenta em valor, o outro diminui. Então, você pode usar esse tipo de linguagem de modelagem para fazer modelo quantitativo, ou qualitativo, ou você pode criar um modelo computacional para justamente lidar com o lado quantitativo. Isso aqui vem da Nova Zelândia, que tem a maior taxa de intoxicação alimentar no mundo do desenvolvimento, principalmente causado pelo Campylobacter. E eles querem saber o que acontece na Nova Zelândia que tem esse problema tão grave de intoxicação alimentar. Alguns cientistas publicaram alguns achados dizendo que o problema é a indústria de laticínios. Essa bactéria é transmitida através da água e que é usado nessa indústria, que é transmitido então para o ser humano. A indústria de laticínios vale 8 bilhões de dólares para a economia da Nova Zelândia. É o maior setor e é responsável pela maior exportação de produtos da Nova Zelândia. Então, os agricultores, os fazendeiros disseram, não, isso daqui não é o nosso problema, isso é problema de saneamento, e eles nem conseguiram nem juntar as partes interessadas, porque havia tanta raiva e conflito ali entre as partes envolvidas. Então, pediram a minha equipe para ver se era possível ajudar as pessoas a conversarem de novo. Não tínhamos nem certeza se íamos conseguir resolver o problema, mas pelo menos juntar todas as partes interessadas. Então, essa parte aqui em cima tem a ver com o sistema de saneamento de esgoto, tratamento de esgoto. E as coisas aqui embaixo tem a ver, são as coisas sobre gado, e os cientistas explicam o que eles acham que são as causas. E aí reunimos todas as partes interessadas, a essa altura, por cada um ter
criado o seu modelo, cada um se achava assim num posicionamento, numa situação muito boa para apresentar o seu caso. Mas em vez de justificar o seu caso para o outro, nós pedimos que cada parte, que cada lado olhasse e examinasse toda a argumentação do outro lado, da outra parte, e ver onde que havia pontos em comum. E, aos poucos, os dois lados criaram um grande sistema. Então, chegou-se à conclusão que você não pode falar sobre intoxicação alimentar e falar só sobre uma parte do sistema. Você tem que lidar com todo o sistema. Se você quiser realmente solucionar, isso é um exemplo de metodologia de dinâmica de sistema que ajuda a gente a modelar e lidar com problemas ou sistemas complicados. E o último, sistema, abordagem para desenvolver organizações reativas, viáveis. Aqui um modelo de um sistema viável, uma ferramenta de modelagem desenvolvido por Beer nos anos 70, mas ao longo dos anos esse modelo vem sendo mais desenvolvido e melhorado. É um modelo que pode ser usado para se diagnosticar falhas em organizações ou usado para se criar uma nova organização. E a ideia básica é a seguinte: o modelo do sistema viável. Eu vou pular rapidamente aqui só para poder poupar nosso tempo. Então, imagina que toda organização existe dentro de um ambiente. Se uma organização vai sobreviver e florescer e crescer, vai ter que atender certas necessidades naquele ambiente. Se for um negócio, tem que atender aos clientes, se for um serviço público, tem que prestar serviço a alguns elementos ali daquele público. Então, talvez sejam as necessidades que esse sistema serve. Uma organização pode atender múltiplas necessidades, atender a múltiplas necessidades. Uma universidade, grupos diferentes de alunos que estudam assuntos diferentes. Então, você precisa de unidades operacionais a fim de atender essas necessidades. Então, a primeira coisa que nos traz a atenção nesse modelo é quais são as necessidades daquele ambiente. Se é uma universidade, será que os seus cursos atendem às necessidades dos seus estudantes que querem estudar aqueles assuntos, aquelas matérias? Você também precisa de coordenação entre aquelas unidades operacionais. Então, se, por exemplo, você tem uma entrada maior de alunos em um curso e um número reduzido em outro curso, talvez você tenha que deslocar professores de um curso para outro e mudar os recursos. Você vai precisar de uma gestão global. Isso significa definir os limites dentro dos quais o sistema funciona bem. É aí que entram os indicadores. Então, se isso fosse cursos universitários, qual seria o número de alunos que você precisaria para a viabilidade? E qual seria o número máximo de alunos? Quando o curso estiver com excesso de alunos, teria que dividi-lo em dois. Enquanto o curso está funcionando perfeitamente bem entre esses números, os gestores podem deixá-lo e só precisam dar atenção se houver uma transgressão. Num sistema organizacional, você precisa também de 4 lados. Você tem que poder observar o ambiente, poder se antecipar a oportunidades e ameaças, e você tem que olhar para dentro na organização para verificar se ela tem a capacidade para dar conta das oportunidades e ameaças. E vai ainda precisar de uma estratégia global que vai orientar a organização e manter a identidade da organização. Vai ajudá-la a fazer aquilo que ela tem que fazer. Então, por exemplo, se estivermos falando de uma universidade, tem a sua finalidade de oferecer pesquisa e ensino, mas, por exemplo, não precisa ser um negócio de consultoria. Vocês verão que há aqui
números, eu uso números para descrever isso, e não apenas palavras como operações, gestão, estratégia. E por quê? Porque Stata chamou a nossa atenção para uma coisa importante. Todas essas funções são igualmente importantes. Quando você retira uma, as outras todas são derrubadas. Isso é importante porque as pessoas trabalham em suas organizações hierarquicamente e justamente essa gestão estratégica. Geralmente pensam que é mais importante do que a entrega operacional. Na verdade, para nos contrapormos a esse erro, nós vamos usar os números. Nós podemos encontrar esse tipo de estrutura em qualquer organização sadia, podemos encontrar isso em várias escalas diferentes. Na universidade, nós devemos encontrar isso em algum nível, em qualquer faculdade, departamento, até mesmo em um curso ou numa turma, essas várias funções estarão acontecendo em todos esses passos. Quando eu uso essa abordagem, é depois de eu estabelecer já e ter explorado o que a organização quer fazer. Porque, evidentemente, você não vai usar isso para chegar a resultados indesejáveis. Você não vai querer, por exemplo, uma concentração de alunos, tornando tudo menos eficiente. Mais tarde, amanhã, eu vou falar mais sobre como utilizar isso para um aconselhamento, por exemplo, em relação à violência familiar na Nova Zelândia. Isso foi usado para esse tipo de problemática, mas também para analisar um grupo de pesquisas refletindo as prioridades políticas do governo. Mas vou lhes dar um exemplo aqui. Isso aqui nos vem de um projeto de um dos nossos alunas de doutorado. Ela estava examinando o projeto ou o desenho de sistema interagências para tratar de crime, de gangues em Chicago. Ela observou que a criminalidade internacional estava recrutando líderes locais para melhorar as suas operações. E essas gangues tornavam-se cada vez mais violentas. Então, os dois sistemas que justamente o governo tratam de forma separada, esses dois sistemas estavam interagindo entre si. O que ela fez, então, foi ajudar os órgãos governamentais a reunirem-se e desenharem esse sistema interrelacionado usando esse modelo. O que vocês estão vendo aí na tela é a compreensão do problema perverso. Eu nem vou tentar explicar o que temos aqui nesse diagrama. Elementos muito complexos com linhas representando, por exemplo, as jurisdições de cada agência, onde havia sobreposições, onde havia áreas em que seriam possíveis parcerias e compartilhamento de inteligência. Assim, dá para ver que assim que você sobrepõe as jurisdições das duas agências, há grandes áreas no diagrama que não têm tratamento nenhum, e outras áreas há essa sobreposição. Assim, tudo isso veio a mostrar que a metodologia isso foi desenvolvido para ajudar as pessoas a aprenderem a resolução de problemas e também chegar a poder se aproximar daquela confusão a partir de diferentes perspectivas. Tudo começa com o mapeamento do caos, daquela confusão, e você vai fazer esse mapeamento visualmente. Aqui está um diagrama que nos vem de um projeto que eu realizei em Nova Zelândia, um estudo de viabilidade para a construção de um reservatório de água
para resolver o problema de seca na região. Vocês não precisam entender esse diagrama, não vai significar nada para vocês, mas as pessoas locais entendiam esse diagrama. Também não importa se houvesse divergência ou discordância, tudo isso estaria ilustrado aqui. E uma vez que você tem essa representação visual do problema, essa representação, você começa então a identificar as transformações desejadas pelas pessoas. Aqui, o truque não é forçar uma concordância nesse momento inicial, mas ter todas as possibilidades na mesa e ajudar as pessoas a explorarem essas possibilidades de forma que ajudar as pessoas a entenderem as diferentes opções. Então, aqui está uma sigla que vocês podem usar para ajudar as pessoas a entenderem. Esse T bem no meio significa transformation, transformação, representando aquela mudança que você quer. Worldview, aqui abaixo, a visão do mundo, vai representar as premissas e valores que vão tornar aquela transformação significativa. E aqui em cima, beneficiários, quem irá se beneficiar, atores, quem vai fazer a coisa acontecer. Aqui o O em inglês, owners, significa os proprietários, não os financeiros, mas os que se apropriam daquela problemática. O V de vítimas e environmental constraints podem ser as limitações ambientais, no caso, ambientais mesmo, ecológicas, mas também podem ser legais, jurídicas, etc. Você constrói tudo isso para ajudar as pessoas a entender as variáveis. Depois disso, você começa a mapear as atividades que tornarão isto uma realidade. Aqui está um exemplo que nos vem de um projeto que eu realizei em Nova Zelândia, com para a revisão de mapas ou roteiros de investimento para pesquisa, para meio ambiente e energia. Aí havia vários conflitos, principalmente entre as partes interessadas, entre os stakeholders. Primeiro, nós mapeamos os processos que eram utilizados. Este mapa representa o processo. Eu não vou me aprofundar, só queria chamar a atenção de vocês a isto aqui. Eles estabeleceram o roteiro, o mapa, depois levaram aquilo para uma consulta aos grupos de partes interessadas, e aí viram o nível de conflito. Nós os ajudamos apenas a fazer uma mudança, se comunicarem com esse grupo antes de estabelecer o roteiro ou o mapa aqui. Ou seja, as consultas e audiências se deram antes, e tudo andou bem melhor a partir dali. Uma vez, então, que você já iniciou o mapeamento das atividades, você vai manter aquelas opções múltiplas na mesa e começa, então, a pretender uma acomodação. Isso não significa você fazer concessões, não significa você abrir mão de nada, mas também não significa um consenso. Você não vai alcançar um consenso, nem todo mundo vai concordar, mas geralmente é possível acordar algum tipo de arranjo. Aqui eu tenho um exemplo de um projeto que eu fiz ajudando 19 organizações a se reunirem para desenhar um serviço de aconselhamento que pudesse ser ativado em eventos de catástrofe e desastres. Nós passamos 16 dias trabalhando no desenho desse sistema. Eram 19 organizações que já vinham trabalhando juntas, fazia 18 meses, e não conseguiam chegar a um acordo em relação a como poderia ser tal serviço, cada qual vinha com a sua perspectiva diferente. Aí está um excelente exemplo, porque vem mostrar que esse tipo de coisa é eficiente e eficaz. Muita gente diz que essas abordagens participativas podem ser ineficientes, mas na realidade nós conseguimos em 16 dias um resultado que eles não haviam conseguido em 18 meses.
eu acho, deixar vocês com esses 3 princípios sistêmicos para a gestão de problemas perversos. Em primeiro lugar, nós temos as aptidões. A primeira coisa importante aí é a exploração dos limites ou fronteiras, valores e processos de conflito e marginalização. Tudo isso tem que ser explorado bem no começo, revisitando as fronteiras do seu trabalho. E por que isso tem que ser feito logo no começo? Isto é porque você nem sabe quais são os interrelacionamentos, quais são os sistemas das partes interessadas, dos atores, até poder explorar esses limites. O segundo princípio aqui é trazer métodos e misturar e combinar métodos de várias abordagens sistêmicas. Quando você trabalha de forma sistêmica, não significa o método que você vai usar, mas a abordagem que você vai usar para esse desenho. Na verdade, você tem que ser reativo e responder tanto quanto possível às múltiplas dimensões do problema perverso. E, em terceiro lugar, se você não tiver qualquer experiência anterior ou tiver uma experiência limitada, comece a partir do ponto em que você se encontra e comece a construir daí. Na verdade, você nem tem muita escolha. Se você já está diante de um problema perverso, você vai ter que começar dessas competências e aptidões de que você já dispõe e pegar e começar dali a construir. O último minuto para a reflexão sobre a universidade empreendedora. Talvez uma coisa que vale a pena pensar é explorar os valores. Talvez valha a pena pensar sobre relacionamentos de causa e efeito principais que possam afetar esses relacionamentos. Talvez valha a pena também examinar as diferentes perspectivas dos atores e talvez valha a pena também pensar nos diferentes sistemas que aquele empreendedorismo vai afetar. Eu espero que vocês possam ver que uma abordagem sistêmica é relevante para a avaliação do empreendedorismo na universidade. E justamente eu cheguei a esse tópico bem no final, de propósito, para esse ponto de reflexão. Muito obrigada e estou disponível para perguntas. Okay, thank you, Professor Dmitry. Excellent presentation. Muito obrigado, professor, por essa Topic excelente very interesting. apresentação, um We assunto have to study more and more in order muito to interessante. tackle with the Temos que problem. estudar cada But vez I mais think para there dar is tratamento a a question. problemas. Eu acho que há uma Marcos, pergunta did you see there? Or do you want I read here? Marcos. Eu devo ler a Maybe Professor. pergunta? Está Yes, no chat? Eu posso olhar aqui. Cynthia. I'm Sim, not sure he is saying. The question is, I have a question. Since a there are pergunta é a many methods seguinte: representing como all of há these four muitos systems thinking métodos skills, is there any representando paper which esses address at sistemas, least some of haveria them, um trabalho besides que trata examples pelo menos shown de um here? deles, além desses exemplos aqui? Sim, há muitos trabalhos. Se você quiser o volume mais abrangente que já foi produzido, existe um conjunto de 4 volumes chamado Pensamento Sistêmico, or Systems Thinking. Na verdade, são 4 volumes e não um único trabalho. E eu fiz isso em 4 livros justamente para atender a toda a área. Mais uma vez, isso não lhe dará tudo, mas lhe dará muito mais profundidade do que eu pude trazer aqui. E justamente quando eu trabalho com os meus alunos, a primeira coisa que eu faço é pedir a eles que leiam alguns capítulos selecionados desses livros, porque há artigos clássicos que tiveram grande influência neste campo. Talvez esteja um pouquinho desatualizado agora, mas uma coisa que eu poderia mencionar é que eu sou co-editor de um manual que será publicado em meados agora do ano, e isto também terá 14 capítulos, cada qual com metodologias diferentes.
São esses os recursos. Peçam às suas universidades que comprem esses livros, pois são um pouquinho caros. Okay, Professor, there is still another question. Ok, professor, temos aqui uma outra pergunta. Por que usar... Which is more usual? Do you have an explanation for this? Desculpem, a intérprete não entendeu a pergunta. Sim, eu desenvolvi isto assim porque as vítimas não são explícitas. Então, eu passei do C, customers, clientes, para o B, beneficiaries, beneficiários, e coloquei as vítimas ali. E eu acho que isso é importante porque as pessoas usam Catword. Embora Jackland diga no seu livro que também é importante, muita gente não faz isso. Por isso que eu prefiro fazer a explicitação. Isso ajuda as pessoas a pensarem: vale a pena se esses atores forem prejudicados? Ou será eficaz para esses atores? Ou haveria algum outro tipo de transformação de que precisaríamos para dar tratamento a esse problema? Por isso, Can I make a question, Carmen? eu gostaria de fazer uma pergunta, Carmen. Posso? I was thinking about the last question, but it's okay. Não, eu estava pensando na última pergunta. Pois não, There are both cultural impacts professor. Há operational, impactos technical culturais impacts, e that result from impactos the técnicos structuring, e problem structuring. econômicos You mentioned na estruturação de um problema. O senhor mencionou também resultados emocionais, tanto no caso da intoxicação alimentar de Nova Zelândia, como no caso dos marginalizados e moradores de rua. Há questões emocionais, compreensão, compaixão. Haveria alguma forma metodológica para dar conta tanto dos resultados emocionais quanto técnicos? Desculpe, eu acho que eu não entendi bem a sua pergunta. Você está falando como lidar com as emoções? Não, eu estou falando sobre como ser mais abrangente relativamente a questões mais emocionais ou de tolerância às mudanças que podem ocorrer, etc. Muito bem. Eu vou responder de forma oblíqua, digamos assim, porque uma das coisas de que nós temos que ter consciência é que as pessoas não vão mudar de ideia através de argumentos racionais. Geralmente se muda de ideia mais pela emoção. Ou seja, há vários domínios racionais diferentes. Nós temos várias formas diferentes de usar a linguagem, com interconexões com a nossa forma de pensar. Há links entre elas, e por causa disso, você deve poder engajar a pessoa no nível emocional, mobilizá-la. Pelo que eu vi, naqueles projetos mais transformacionais de que eu participei, sempre houve isso acontecendo muito no nível emocional nessas oficinas. Então, por exemplo, com aquele trabalho com as crianças moradoras de rua, isso realmente mobilizou a energia da agência, viram a razão para trabalhar. Muitas vezes você está lidando com emoções negativas no começo, mas você pode começar a mobilizar essa energia. Então, o que aconteceu com a equipe que engajou os atores nas discussões, no início, os grupos nem queriam conversar uns com os outros, queriam criticar tudo através da mídia. E fizeram isso porque nós demos a eles uma ferramenta que lhes permitiu justificar as suas posições.
mas quando eles entraram na sala, no final, eles viram uma coisa completamente diferente se desenvolver ali. E quando viram as conexões com as outras pessoas, quando viram outras formas de pensar, começaram a entender a perspectiva emocional do outro. E aí a conversa se tornou razoável. Na verdade, é bastante fácil. Já vi situações onde as pessoas não concordam. E o que eu lhes peço é que listem um conjunto de valores e peço a elas que avaliem as opções relativas a todos os valores, não somente os próprios. Ou seja, fazer com que as pessoas pensem e avaliem os valores do outro. E aí você consegue perceber o outro e entender melhor. E as mentes se abrem, por assim dizer, mais. Eu já vi pessoas mudando até de opinião, de posição. Respondi a sua pergunta? Okay, Muito how bem. about if it is possible, one question. Eu I tenho always uma wonder pergunta about the selection of stakeholders. sobre You a show seleção the de partes conference in interessadas. TikTok O about senhor the mostrou na five sua questions palestra from Ulrich. a Is that questão de okay? Ulrich. It is possible Isso to do it in seria the same way? aceitável? É Select the possível? stakeholders, the correct stakeholders, maybe? Bom, com certeza pode ajudar. Não acredito que seja a única ferramenta útil, mas uma ferramenta que uso é do Mitchell Ackland Wood, que tem 3 categorias de partes interessadas, 3 grupos. Pessoas que têm poder. Então, quem detém o poder, um outro grupo, pessoas que têm legitimidade ali naquela situação, e grupo de pessoas que têm uma urgência naquela questão, querem ser ouvidas. Então, ele fala dessas 3 categorias. Eu acho essa opção bem útil, porque quando você começa a conversar com as partes interessadas, cada uma terá pontos de vista diferentes sobre quem é que tem poder, quem tem urgência, quem tem legitimidade. E aí você se organiza nisso. E o que observamos é quando, embora tenham opiniões diferentes, quem é legítimo, geralmente é ali que se encontra o problema e o conflito. E aí você consegue perceber onde que os problemas se encontram. O Rick contribui com a heurística de sistemas críticos, não são tanto aquelas 12 questões, mas a noção do envolvido e o afetado. Eu acho que isso que é mais importante para identificar as partes interessadas. Então, não somente aqueles que fazem parte, digamos, da sua cadeia de suprimento, mas todas aquelas pessoas que possam ser afetadas por questões de injustiça social ou questões ambientais. E o Christchurchman também falou sobre pensando em gerações futuras, se você faz isso, questões ambientais se tornam mais importantes. E será que tem alguém no seu grupo de interessados que esteja ali representando as gerações futuras? Isso está indo até além do conceito do envolvido e afetado. Podem ser até pessoas que não estão sendo afetadas atualmente, mas poderão ser no futuro. Thank you so much. Muito obrigada. Bem, professor Estelita, acho que devemos encerrar essa sessão. Muito obrigado, professor Midgley. E nosso evento, então, vai continuar à tarde. Por favor, acessem o programa. Muito obrigado por me receberem. Muito obrigado, professor Midgley. Até logo, até logo. Esperar uns minutos para eles